Minha diretoria não conseguiu fazer a live, tivemos um problema com a câmera, com conexão, não sei o que tá acontecendo. Então eu vou deixar os videozinhos sobre os jogos aqui. Eu tentei hoje assistir os 3 jogos simultaneamente, evidentemente foquei mais no Botafogo e Fluminense, então vai ser o primeiro que eu vou falar aqui. Cara, Botafogo e Fluminense pra mim tinha uma alternativa. Esse jogo pra mim era muito simples, no seguinte sentido. Como eu falei ontem na live do São Paulo e Vasco, a gente tem que ser razoavelmente prático. E para ser prático, às vezes a gente precisa falar coisas que a gente fala num bar e não fala, talvez, numa live, numa televisão. E eu sou mestre em falar coisas no ar que eu não deveria, porque só se fala no bar. Mas enfim. O Botafogo e o Fluminense tinham um cenário muito prático hoje pro jogo. Se o Botafogo entrasse em campo e deixasse muito claro em 10, 15 minutos pro Fluminense o seguinte: olha só, se tiver dividida, eu vou ganhar. Se tiver que dar a vida, quem vai dar sou eu, porque o teu campeonato é outro. Não se mata, porque senão você vai se machucar aqui hoje. Porque pra nós é uma guerra, pra vocês é um jogo. Se o Botafogo conseguisse dar esse recado pro Fluminense e sair na frente, o Fluminense não ia reverter o jogo. Porque não tem nenhum motivo, e isso é absolutamente inconsciente na cabeça do jogador, não tem nenhum motivo pra você correr riscos, né, de se machucar ou de se prejudicar alguma coisa num jogo que pra você passa a não valer nada quando você tem algo muito maior. Então, obviamente, o time do Fluminense está todo pensando na Libertadores, está todo focado naquilo, e se der pra jogar no Brasileiro, ganhar o Brasileiro, ótimo, mas o foco é completamente outro. Quando o Botafogo entrou, em 10 minutos eu contei ali umas 2, 3 divididas que o Botafogo ganhou as 3, entrando muito mais forte, muito mais rápido, indo pra cima do Fluminense, fez os 2-0 e acabou o jogo, irmão. Acabou o jogo. Qualquer coisa que a gente quiser falar depois, aí eu vi muita gente falando durante o jogo, mas, meus amigos lá no WhatsApp, mas é o Diniz que escalou o time de novo, o time que foi muito ofensivo e tal, não sei o quê. Irmão, pode ser que fosse mais difícil, pode ser, mas o Fluminense não jogaria 80% do que ele pode. O Fluminense jogaria 40, 50, é o que o Fluminense vai jogar até a final da Libertadores. Porque qualquer jogador, qualquer um de nós no lugar deles, também não ia meter o pé ali pra nada. Porque não tem nada que o Fluminense esteja buscando pra caralho no Campeonato Brasileiro que ele não esteja a um jogo de conseguir numa Libertadores. Pode ficar sem os dois, ficar sem a vaga? Pode acontecer. Claro que pode acontecer. Mas é involuntário o jogador se dedicar menos quando ele tem um jogo muito mais importante na frente. E o Botafogo entendeu 2 coisas importantes. A primeira, o jogo era dele. E a segunda, jogadores se reuniram e falaram pro presidente do clube, pro dono do clube, que eles queriam trocar o treinador, que eles não estavam satisfeitos com o treinador. Que é uma coisa que eu acho há muito tempo, eu já falei muitas vezes aqui, que eu acho que passa do tempo de ter uma relação óbvia entre a liderança do elenco. Que primeiro, pra resumir a coisa, o líder do elenco tem que ser escolhido pelo elenco. Então o treinador de futebol não tem que escolher o capitão do time. Quem tem que escolher o capitão do time é o time. Eles têm que falar assim, o meu representante é esse cara. Esse cara se comunica com o treinador e esse cara pode se reportar ao presidente. Se eu sou presidente, eu chamo o capitão do time, falo, vem cá, como é que estão as coisas, tal, não sei o que. Não tô perguntando só do técnico, não. Tô perguntando de tudo. Quem que no grupo tá fazendo merda, quem que não tá, o que não tá bom, o que tá bom, o que a gente precisa... Mantém esse contato com esse cara, não com os líderes eventualmente. Por quê? Porque você tá jogando na responsabilidade na bunda dos caras. Você tá falando, o cara que vocês elegeram pra vir falar comigo, combinou isso comigo. Pronto. Então o que o Testor fez? Vocês querem que troque? Eu vou trocar. Se eu trocar e botar quem vocês querem, vocês vão me entregar? Você jogou na bunda do time, irmão. O Testor saiu bem pra caralho dessa história. Porque tu obrigou o Botafogo a falar o seguinte, cara, a responsabilidade agora é de vocês. A responsabilidade não é de mais ninguém. Vocês têm que ganhar o campeonato. Então, o Testor conseguiu, sem querer, porque foi uma oportunidade que caiu no colo dele, jogar para os jogadores do Botafogo a responsabilidade de tomar a iniciativa de buscar o título e jogar pesado como jogou hoje. Sério, pesado, o jogo inteiro, por intensidade desde o primeiro minuto. Porque a responsabilidade passou a ser deles, perante o torcedor, mídia, quem for. Porque eles falaram pro presidente o que eles queriam fazer, né? Pro Testor, que é o dono. Então, ficou um cenário que eu sempre achei muito aceitável, mas que o futebol tem um pouco de tabu com isso, que eu acho que é o presidente, o dono do clube, seja quem for, conversar com os líderes do elenco e falar o que tá acontecendo. Né? De repente, e também, obviamente, ouvir o treinador, mas isso eles já fazem. E você entender ali onde é que tá o problema. Porque, de repente, alguns jogadores podem te dizer que tem algumas coisas acontecendo no elenco que talvez nem o treinador saiba. Coisas de grupo. E você ouvindo, você consegue chegar nisso. Então, eu achei muito legal a atitude dos jogadores do Botafogo de falar a verdade pro Testor, de falar, ó, não tá maneiro esse cara. Achei muito legal o Testor ter aceitado e peitado e colocado o Bruno Lage pra fora. E ter tido a oportunidade de jogar pra cima do elenco do Botafogo a responsabilidade. E o Botafogo respondeu bem pra caralho hoje. Pra caralho. Pra quem achou que o Botafogo pode sentir, entrar hoje, pô, fudeu, o Fluminense tá voando e tal, o Fluminense, pô, ganhou um jogo foda no meio de semana. Cara,
Uma coisa é você ganhar um jogo foda pelas circunstâncias, outra coisa é a atuação que você teve. O Fluminense não teve 2 bons jogos contra o Internacional. O Inter foi melhor do que o Fluminense nos 2 jogos. O Inter teve 7 chances de matar o jogo nos 2 jogos e o Fluminense ganhou. Então, uma coisa é você pegar um resultado épico, outra coisa é você falar, não, o Fluminense tá jogando uma bola do caralho, tá voando, jogando por música. Não, esse Fluminense tava jogando a final do Campeonato Carioca. Esse Fluminense agora tá com uma dificuldadezinha de adaptação, talvez algum cansaço por causa da temporada e tal, mas tá na final da Libertadores. E ele tem um mês pra se ajeitar e se recuperar e tá inteirão nesse jogo. O Botafogo assumiu a responsabilidade do jogo e não se escondeu. Poderia ter se escondido? Poderia, cara. Tô jogando contra o finalista da Libertadores. Podia ter ficado na defesa e jogado no contra-ataque. Porra, vem de algumas derrotas. Acabei de trocar meu treinador. Tô pressionado pra caralho. Palmeiras tá jogando ao mesmo tempo que eu, o Grêmio tá jogando no mesmo horário que eu. O finalista da Libertadores tá do outro lado. Porra, vou ficar aqui atrás. Não, cara. O Botafogo teve culhão pra caralho. Saiu pro jogo, foi lá, peitou. E eu acho que em jogos como esse, são jogos que eu olho e falo, cara, eu acho que mesmo que o Palmeiras seja, e obviamente é um puta de um problema pro Botafogo, porque o Palmeiras é um time muito cascudo e muito forte, nessas horas eu falo, eu acho que o Botafogo vai ser campeão. Porque ele teve alguns testes durante o ano. Teve alguns momentos durante o ano que era chave. Hoje o Botafogo tem que ganhar. Hoje tem que ganhar. E a única falha, se eu não me engano, foi contra o Goiás. Nas outras que o Botafogo tinha que entrar e ganhar, o Botafogo entrou e ganhou. Então, porra, sabe, não é a primeira vez que esse time do Botafogo tem que responder pra torcida, né? Teve a virada contra o Internacional em casa. Não é o primeiro jogo do Botafogo que ele tem que dar uma resposta pra torcida e mostrar, não, eu não tô de sacanagem, eu não tô aqui por sorte. Eu tenho futebol pra ganhar o campeonato. Então, mais uma vez, o Botafogo se coloca numa situação mental de ter que decidir e consegue. E o mais legal de tudo isso é, o Botafogo sempre teve um problema mental. O problema do Botafogo sempre foi psicológico com esse tipo de jogo, né? Pelo menos nas últimas décadas. E agora o Botafogo consegue mostrar não só uma nova organização, uma nova gestão, uma SAF, etc., mas um equilíbrio de força emocional para jogar partidas como essa, tomar iniciativa e se enxergar grande, que é algo muito importante. Não adianta você ser um time grande se você não se enxerga grande. E eu acho que por muitos anos o Botafogo se enxergava um pouco menor do que ele era. Eu acho que o Louco Abreu ajudou, o Sidorf ajudou nessa construção de se enxergar e falar, cara, caralho, eu sou Botafogo. Eu não tenho time nenhum no Brasil que eu tenho que olhar de baixo para cima. Nenhum. Na América eu não tenho time que eu tenho que olhar de baixo para cima. E isso está sendo mostrado nesse Campeonato Brasileiro. Então acho vitória merecidíssima. Resultado construído rapidamente, do jeito que tinha que ser. E Botafogo cada vez mais perto de ser campeão brasileiro. E você, antes de ir embora do vídeo, vai fazer o quê? Vai clicar aqui na descrição aqui embaixo. Vai entrar ou no meu Telegram ou no meu WhatsApp e vai entrar na Betano e fazer teu cadastro lá, porque essa campanha de R$500 vai acabar. E você vai ficar puto comigo e falar, quando tava 500 eu não ganhei 500 reais. Faz lá o cadastro, meu pai. Faz esse negocinho lá, pega teus quentinhos lá, meu pai. Depois você joga, mas faz lá os quentinhos lá, senão eu sei como é que é.